Estamos falando sobre a fundação da igreja, né? Que é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E quando Deus falou, te darei a chave do reino, que chave que é esta? Que chave que é esta? Então nós vimos aqui que o fermento quer dizer doutrinas. A pedra que a igreja foi edificada quer dizer o quê? A revelação, né, da palavra de Deus. De quem é Jesus, essa revelação. E a chave foi ali quando existem 3 povos na terra, judeus, samaritano e gentio. Nós somos gentios. E Pedro, quando estava com a chave do reino, ali em Atos capítulo 2, versículo 38, ali, quando caiu o Espírito Santo ali sobre eles, e eles falaram em outro idioma, Pedro falou em outro idioma, as pessoas perguntaram ali atônito, né? O que eu farei para ser salvo? Ali eram os judeus. Então Pedro abriu ali, pegou a chave e abriu. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. E também lá no país do Samaritano também, Pedro foi lá também, né, e abriu ali para eles o Evangelho, e ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, e receberam o dom do Espírito Santo. Ali foi o povo samaritano. E lá em Cornélio, lá em Atos 10, Cornélio, aquele romano, era gentio. E ali também eles se converteram. Pedro foi lá e batizou em nome de Jesus e receberam também o Espírito Santo. Abriu a porta, então, para o mundo todo. Abriu o Evangelho com a chave, né? Com a chave, abriu para a terra toda. Hoje a porta está aberta, a porta da salvação. Pedro abriu essa porta, que aí ele foi dado essa chave do reino. Ele abriu ali. E o reino de Deus está aqui hoje na terra, gente, não é depois. Se você não vê hoje o reino de Deus, que é espiritual, se você não entrar nesse reino, que é a igreja de Cristo, que é esse reino, se não entrar nessa igreja hoje, você não vai estar naquele reino literal que vai estar na terra, naquele dia. Porque Jesus orou aquela oração, lembra? Né? Pai, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Esse reino de Deus um dia vai vir sobre a terra. E as pessoas querem entrar nesse reino, mas para entrar naquele reino, temos que entrar no reino espiritual hoje, a igreja de Cristo. Né? Que é sobre essa edificação, né? Que é batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje as pessoas não estão nisso, gente. As pessoas não estão entrando em Cristo. As pessoas não estão. Você vai falar com elas, você percebe isto. Né? Elas titubeiam ali. Você começa a falar com elas sobre a palavra de Deus e elas começam a sair, né? Hoje mesmo, numa discussão com o irmãozinho, né, evangélico, ele falou para mim, meu irmão, não podemos confiar na Bíblia, porque Paulo falou, isso que eu vos ensino não é a palavra de Deus, é minha palavra. Eu falei, que irmão? Que tonteria que é esta? Falar uma tonteria desta? Se você ler lá essa frase de Paulo, está ali, em Romanos 7, creio eu. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não pensei em ler sobre isto, né? Mas está em Romanos 7 isto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, se eu conseguir achar. Temos pouco tempo agora para terminar o culto. Né? Romanos 7, deixa eu ver se eu consigo aqui. Achar aqui, Romanos 7. Deixa eu ver se é aqui mesmo, Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós, que diremos, pois, não é Romanos 7 não, é 1 Coríntios 7 então, né? É ali, 1 Coríntios 7, vamos lá? 1 Coríntios 7. Essa Bíblia é tão fininha que eu sempre tenho dificuldade para virar as folhas dela. Romanos 7 está aqui, né? A mulher não tem poder sobre o seu corpo. 5. Não priveis um ao outro. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, uma de uma maneira e outra de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu.
Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, né? Está falando sobre casamento, né? Casamento. Então, o bom é ficar solteiro, mas se for para abrasar-se, né? Ter uma vida sexual antes de casar, então case-se. Melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Está vendo aqui? Então ele pegou esse versículo aqui para querer dizer que Paulo, não podemos crer no que Paulo ensinou. Mas olha aqui, ele falou só nesse capítulo aqui, é a única vez que ele usou essa forma de falar. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixa. Então quando for a mulher, ele falou, né? A mulher é o Senhor que está falando. Né? Ela não pode casar com outro. Mas quando é o homem, sabe, se a mulher for descrente, se algum irmão tiver mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Isso sou eu falando. Ou seja, o Senhor não me deu nenhuma revelação, não vi em visão, mas é um pensamento que eu tenho. Né? Que você não deve deixar a mulher porque ela não é crente. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabemos, ó mulher, se salvarão o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? E assim cada um... Mas deixa eu ver se eu chego num lugar aqui. Eu não ia entrar nesse assunto aqui, mas acabou que... Onde ele fala... Bom, não estou achando que não, mas ele fala, né? Eu tenho alcançado de Deus uma altura espiritual, né? para falar isso para vocês. Né? É uma visão que eu tenho, um pensamento que eu tenho. Deus não me mostrou isso, né? Mas olha quem está falando isso. Paulo, o grande apóstolo São Paulo falou. Então para nós, gente, tudo que Paulo falou foi de Deus. Não teve nada de Paulo que não é para nós seguirmos. Né? Agora, esse povo não, esse povo evangélico e os outros também, né? Eles ficam querendo separar a Bíblia. Ah, não, isso aqui eu sigo, isso aqui não, isso aqui eu sigo, isso aqui não. Eu não vou seguir isso não, porque Paulo ensinou, eu não creio em Paulo. Mas como eu não creio em Paulo? Né? Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é de homem. Não é de homem, mas as pessoas querem ficar com dogmas e credos. Né? 1 Coríntios 14, olha o que Paulo falou aqui. 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é envergonhoso que a mulher te fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos falo, que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Está vendo aqui? Reconheça que as coisas que vos falo, são mandamentos do Senhor. Então, mesmo quando Paulo falou ali em 1 Coríntios 7, né, isso não é Deus falando, sou eu que vivi assim, mas aquilo é mandamento do Senhor também para nós. Porque Paulo tinha coluna de fogo com ele, tinha vindicação de Deus sobre ele, né? Tinha sinais para provar que a palavra de Deus é de Deus, não é de homem. Ele foi apenas um homem usado por Deus para falar aquilo que ele falou. Então a Bíblia toda
ela é perfeita, né? Completamente a palavra de Deus. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, não procurais, né? E assim Paulo segue adiante aqui. Né? Então, gente, para nós temos que estar fundamentados no que a palavra ensina. Porque quando você for morrer, quando você sair desse mundo aqui, se você tiver confiando em igreja para a sua salvação, você vai estar perdido. Vai estar perdido. Se estiver confiando numa religião, porque o que é uma religião, um pensamento, uma ideia, né? Uma ideia sua? Ah, não, eu acho que se eu der esmola, eu vou ser salvo. Você vai morrer confiando nisso? Dar esmola e vai ser salvo? Se isso der esmola, eu vou ser salvo. Paulo chega a falar em sua carta lá, meus irmãos, em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse todo o meu dinheiro em esmola, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse fé que transportasse um monte, ainda que eu curasse as pessoas, como fizesse milagre, e não tivesse amor, eu nada seria. Olha o que Paulo falou. Então você vai confiar em quê? Nessas coisas, confiar em curas. Jesus fala que ali em Mateus 7, Jesus fala ali bem claro. Naquele dia, muitos vão chegar a mim e falar, mas Senhor, em teu nome eu curei, fiz milagres. Jesus vai falar para ele, afastai de mim praticantes de iniquidade, porque nem vos conheço. E eram pregadores, expulsavam demônio e curavam. E Jesus fala para ele, apartai para o fogo, que nem vos conheço. Nem vos conheço. Nem vos conheço. Então você vai confiar em quê? Em milagres? Né? Vai confiar nessas coisinhas? Que absurdo, a sua alma é muito valiosa. Você confiar em coisinhas, sensações. Eu senti isso. Eu senti que um fogo passou em mim. O que importa um fogo passou em mim? Eu senti que um assentou no meu coração e eu estou salvo. Porque sentimentos, você está confiando em sentimentos para a sua salvação. Você encontra hoje nessas áreas religiosas as pessoas confiando em sentimentos. Eu senti isso, irmão. Eu senti que o fogo veio em mim, e eu senti tal coisa, e eu me arrepiei todo, irmão. E eu estou salvo por causa disso, porque você está confiando nisso para a sua salvação. E a palavra não confio muito, não. Não posso confiar nisso porque Paulo falou lá que não é de Deus, é dele. É dele. Mas ele falou também que é do Senhor aqui, irmão. Como é que eu não confio, não consigo confiar na Bíblia Sagrada, eles falam. Não confio nisso, naquilo outro, não confio nisso. Ah, não, mas isso aí eu não vou seguir isso não, porque eu não acho que Deus está exportando com essas coisas. Roupa de mulheres, irmão. A Bíblia fala, né, sobre roupa de mulheres. Como é que... Ah, não, mas a minha igreja é indiferente. A minha igreja é indiferente. Você está edificado numa igreja, no que ensina uma igreja. Meu Deus, então você olha para as pessoas assim hoje e você vê a condição que elas não estão confiando na palavra. Elas estão confiando na igreja que elas estão indo, ou na sensação que ela teve, ou no milagre que ela recebeu, igual aquele irmãozinho falou aquele para nós, lembra? Não, irmão, eu estava lá e o pastor orou por mim e meu filho foi curado. Então eu nunca vou deixar aquela igreja. Por causa disso, você está confiado no pastor que orou por seu filho e ele foi curado. E você pode ver na Bíblia que a igreja está errada, mas você vai ficar, né, você vai confiar numa coisa desta, mas ele está contra os apóstolos. Eu não creio nos apóstolos, irmão. Eu não creio nos apóstolos. Eles falam isso, eles falam cada coisa que você fica abismado de ouvir. Né? Mas como eu tenho que ir nas praças pregar, então eu sou obrigado a ouvir tanta tolice, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar a batalha. Mas voltando aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20, está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que os apóstolos falaram, é o que os profetas falaram. Então nós temos que ficar edificados sobre isto. Sobre o que os apóstolos falaram e sobre o que os profetas falaram. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Como você sabe que você está certo com Deus? Como você sabe que quando você morrer, você vai para o céu? O que você olha para você? Assim, qual parte você olha? Você saber, você ter certeza. Né? Você olha para a igreja? A igreja minha tem 2000 anos. A igreja minha tem 500. A igreja minha tem... Meu pastor fez teologia. Você confia nisso, na teologia, na igreja. Você confia nessas coisas. Os apóstolos eram ignorantes, não tinha teologia, não tinha nada. E Deus escolheu eles. Em vez de Jesus escolher os sacerdotes, os teólogos da sua era, não, ele foi um pescador, a pessoa mais ignorante que tinha. Ignorante no sentido de conhecer, né? Não conhecia muita coisa, não tinha cultura, estudo. Né? E Jesus foi lá buscar eles para a sua obra. E Jesus chegou um dia e falou assim em Mateus 11, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste, escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos. Então, nós vemos o quê? Nós vemos que as pessoas estão confiando em coisas que, né, em coisas que não convém confiar. O Lombrano nos fala na mensagem Saindo Fora do Arraial, uma mensagem que ele pregou, em 1964 ele fala, Saindo Fora do Arraial, na página 31 ele nos fala, como eu vejo e prego através da nação e observo as pessoas, eu estou completamente convencido que as pessoas não estão entrando em Cristo. E eu creio que é o inimigo que tem colocado seus obstáculos. Porque a razão pela qual eu creio nisto, ele não é o objeto ao qual eles têm apontado. Eles não estão apontando para Cristo. Eles estão apontando para uma religião, um dogma, uma sensação. Eles não apontam para a palavra, porque Jesus é a palavra. É a palavra. Você não tem como ter Jesus sem ter a palavra com você. A única forma de você saber que você está com Jesus, qual que é? Eu estou com Jesus. Todo mundo fala, estou com Jesus. Mas como você sabe que está com Jesus? Você lê aqui a palavra e você vê que está seguindo ponto a ponto dela. Você olha aqui, toda a palavra fala aqui. Jesus falou em João 13. Lavou os pés dos discípulos e falou, assim como eu lavei os pés dos discípulos, vós também deveis lavar os pés um dos outros. João 13 fala isso, não fala? Qual é a igreja hoje que pratica o lava-pés? Nenhuma. Qual é a igreja que toma a ceia com pão asno e vinho verdadeiro? Nenhuma. Não, raríssimo, né, irmão? Raríssimo. Deve ter algum por aí. Muito raro. E você vai, então, e eles acham que você é salvo. Não, eu não sigo isso não. Eu acho que isso aí não precisa ser seguido. Eu não sigo aquela outra parte, eu acho que não precisa seguir. Ou seja, como você sabe que está preparado, edificado realmente, você sabe que vai ser salvo quando você morrer. Como você sabe? Eu não minto. Muito bom não mentir, mas não é isso que vai levar você para o céu. Eu não bebo, não fumo. Muito bom isso, não beber, não fumar. Não prostituo, não trai minha esposa, não trai meu marido. Isso aí vai salvar você? Se for salvar você, então os muçulmanos estão todos salvos, porque eles também guardam tudo isso. Mas eles nem creem que Jesus é Deus. Eles nem creem que Jesus nasceu de uma virgem. Eles nem creem que Jesus morreu numa cruz. Eles nem creem que Jesus ressuscitou. Né? Mas eles têm tudo isso que você está falando, de se vestir decentemente, não fumar, não beber, não prostituir. Se ele tem, os índios têm isso lá na África, lá tem umas tribos lá tão religiosas, lá mesmo, e nem creem em Jesus, são tudo, né? Adoram o sol, a lua, as estrelas, mas tem tudo isso. Isso aí vai salvar alguém? É porque eu faço milagres. Milagres? Tem lá nas regiões pagãs também, tem muito milagre que eles fazem lá. Né? Então, o que é que você vai ter naquele dia para mostrar para Jesus? O quê?
Então, gente, a coisa é esta. É confiar unicamente na palavra. Não é em sensações, não é em religiões, como está aqui no Branco falando. A razão pela qual eu creio que ele não é o objeto ao qual eles têm apontado. Eles têm apontado um dogma, ou uma doutrina, ou uma festa, ou a uma experiência, ou a uma sensação, ou algo assim, ao invés de apontarem para Cristo, a palavra. Ele tem apontado para a palavra, mas para Cristo, mas para uma sensação, para um dogma, para um credo. Ou assim, ao invés de apontarem para Cristo, a palavra. É por isso que eu penso que as pessoas estão descansando sobre seu destino eterno, sobre algum dogma, alguma sensação, como alguns dizem. Eu senti um fogo correndo sobre mim. E vocês sabem que todas aquelas coisas podem ser personificadas pelo diabo? Há somente uma coisa que não pode ser personificada. Esta é a palavra. Ou seja, o diabo pode personificar qualquer dom. O diabo pode personificar qualquer coisa. Qualquer sentimento, qualquer fogo, ele pode personificar. Imitar. Isso eu não pode imitar, né? É a fé na palavra. Como que o diabo derrubou a raça humana? Ele foi um pregador. O primeiro pregador que teve foi o diabo, né? Ele chegou em Eva e falou: Eva, não foi assim que Deus te disse, Eva? Ele pregou para Eva: de toda árvore comereis, mas no dia que comer daquela árvore, certamente morrereis. Não foi isso que pregou para você? Foi. Mas Eva, não é bem assim não, Eva. Deus ama muito você, para matar você, para acabar com o mundo, só por causa de você quebrar uma palavrinha dele. E aí o diabo foi trabalhando na mente dela, fazendo ela razoar. Começou a razoar mesmo, né? Deus não é assim, ele vai matar eu só por causa disso? Ou eu vou morrer só para comer dessa fruta? Essa fruta é tão bonita. Ah, Deus quer que eu seja feliz, não quer? Por que Deus não vai querer que eu coma essa fruta? Deus quer a minha felicidade, não quer? É igual a jovem, né? Deus não quer que eu namore? Quer, mas com a pessoa correta. Com a pessoa que crê nele. Né? Vai ser namorar com um pecador, com um mundano aí, com uma pessoa que não está nem aí com Deus. Né? Uma pessoa que vai levar você para a destruição. Então o inimigo é assim, ele vai na sua mente, entendeu? Mostrando para você coisas belas e bonitas. Ele não quer que você siga Cristo, né? Tão feio, né? Seguir a Cristo, não tem muita graça, não tem festa, não tem coisa por aí. Então o diabo é assim, ele vai atuando na sua mente, trabalhando na sua mente. Por que Deus não vai querer que você vá numa festinha, passe a noite lá, brincando lá? Deus quer a sua felicidade, não quer. Então o diabo é assim, ele vai na sua mente, ele trabalha aí. Você tem que fazer o que Cristo fez com ele lá no deserto, quando o diabo precisou tentar Jesus, né? Jesus, eu vou te dar todos os prazeres, Jesus. É somente você prostrar aí e me adorar, não quero mais nada. Só prostrar e me adorar. Aí Jesus falou para ele assim: Satanás, está escrito, ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Sobe daqui, vai. É isso aí que tem que fazer. Já vem. Deus, qualquer religião tá bom, gente. Palavra, doutrina, não tem nada a ver, não. Aí você pega o diabo e fala: como que não, Satanás? Olha aqui, Apocalipse 22, aqui, Satanás. Então Deus não tá nem aí com ensinamento nenhum. Olha aqui, Apocalipse 22, 17, 18. Melhor, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que são escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então não dá ouvido do diabo não, falar que Deus não está nem aí com a sua palavra não. Não, de forma alguma. O mundo está assim, as denominações estão assim. Deus só quer o coração. A palavra de Deus não está nem aí com essas coisinhas não. O que tem essas coisinhas aí?
cabelo e roupa e Deus está aí, isso está escrito aqui. Então, a coisa é você realmente estar edificado na palavra. Porque o vento vai vir, entendeu? A tempestade vai vir. E se você está edificado na areia, você vai cair na eternidade sem Deus. Agora, se você estiver edificado sobre a rocha, sobre a pedra, entendeu? Você vai estar vivo daqui 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos. Você vai estar vivo. Por quê? Porque você está edificado na palavra de Deus. Então você, quando sair desse mundo aqui, você não vai morrer. Você não morre. Um crente não morre. Cristo falou, quem crê em mim nunca morrerá. Por quê? Você vai sair desse corpo aqui, vai ter outro corpo para você esperando aqui mesmo. Quando você morre, sabe que tem um corpo celestial aqui pertinho do seu? Seu espírito sai dessa casa velha aqui, que o nosso corpo está acabadão, então essa aqui é a nossa casa. Né? O seu espírito sai desse corpo aqui e pega um corpo novinho aqui de 18 anos e vai lá para o paraíso, esperar lá. Você não morre. Quem crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. Não tem morte para um cristão. Agora, se você não tem Cristo, rejeitou a Cristo, foi enganado por uma religião, deixou a palavra, Deus não vai fazer questão disso não. Quando você morrer, né, seu espírito vai sair, sua alma vai sair, cadê o corpo? Não vai ter corpo nenhum. Você vai cair, até o inferno, né? Até o inferno. Por quê? Porque você não deu ouvido para Jesus. Jesus deu para você, enviou para você a palavra, enviou profetas, apóstolos, enviou tantas coisas para te mostrar o caminho, mas você rejeitou tudo. Deus vindicou cada homem da Bíblia com fogo, com um milagre, como fez no velho William Branham, né? Vindicou para você crer na palavra, enviou esses homens para quê? Como você sabe que esses homens são verdadeiros? Porque aprontou a palavra para você. Os outros não, os outros falaram, Deus não faz questão disso não, Deus não liga para isso não. Então são falsos. Mas o verdadeiro não, o verdadeiro sempre vem apontando para você o quê? A palavra, siga a palavra. Então você sabe, né, quem é verdadeiro e quem é falso. Quem é falso ungido e quem é verdadeiro ungido. O verdadeiro sempre aponta a palavra para você. 100% dela, não é 90% não. Vamos levantar então e orar? Finalizar o culto? Vamos orar. O Deus dos milagres ainda existe, não é mesmo? O Deus maravilhoso. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é o Deus dos milagres, o Deus poderoso. Venha nos abençoar nesta noite, Pai. Nos libertar, nos curar, nos abençoar. Abençoar nossa família, Deus. Nossos parentes, Senhor. Minhas tias estão doentes, abençoa elas, Pai, meus tios, meus primos, as pessoas em geral, Pai, tem misericórdia de cada um, Deus. Abençoa as pessoas, Pai, queremos nessa noite, Deus, nos reconsagrar a Ti, nos rededicar a Ti, nos entregar em Tuas mãos completamente, Pai, e crer em Tua palavra, 100% da Tua palavra, Pai. Deixa o mundo seguir seus caminhos, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos servir o Senhor, Deus, cada dia de nossas vidas. Sabendo que a tua igreja, Pai, a tua igreja é aquela que segue a tua palavra, Deus. Esse é teu povo, Senhor. A sua igreja não é uma placa, não é um templo, Deus. A tua igreja são pessoas, homens e mulheres no mundo, que seguem a tua palavra, que seguem teu mandamento, Pai. E o diabo tem que obedecer a ordem da tua igreja, Senhor. Satanás, deixe cada um de nós, Senhor. Deixe cada um, diabo, deixe cada um aqui. Deixe cada irmão, cada irmã. Deixe cada um doença. Nós expulsamos cada doença, cada mal. Ó Deus, uma libertação total, Senhor. A tua paz, a tua alegria, a tua cura, a tua saúde, ó Senhor. Deus, nós nos rendemos aqui completamente nesta noite. Nos abençoe e nos dê uma boa noite na Tua presença. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.